a função afetiva é interessante porque ela é dividida nesses dois processos de condicionada e incondicionada, e é interessante a gente pensar assim, porque a gente pensa que a condicionada é sempre ruim. E a gente precisa refazer essa ideia da condição como algo ruim. Não, a vida ocorre na condição. Sem a condição da forma, a vida não se revela. Você precisa da condição da realidade, da forma, das densidades, dos gunas, das vibrações, dos tattvas, dos elementos se combinando para que a realidade ocorra. Isso é uma condição. Então, a vida ocorre sobre uma condição. Sobre a condição, nós comentamos aqui, da lei da dualidade, ou da lei da polaridade, da fricção de dois opostos, criando um campo onde a coisa possa ser visível. Então a condição promove essa vida que acontece e pode ser revelada. Um exemplo para vocês entenderem que talvez faça sentido para vocês. Então tem várias de vocês já são mães, ou quem não é ainda tem a sua própria família e vai entender que dentro da sua família existe um tipo de amor, por exemplo, especial, onde há uma força muito mais intensa, principalmente quando vem da mãe para o filho. Quando a mãe direciona um amor para o filho, isso cria um grande campo de liberação para o filho. Esse amor que a mãe tem para o filho, ele é condicionado, ele não é incondicional. A gente já comentou, alguns de vocês já discutiu comigo esse termo. No passado a gente conversou bastante um pouco dessa ideia de amor condicional, amor incondicional, mas o amor da mãe, por exemplo, é muito intenso e muito necessário. Tá? Quando não há esse amor, o ser que surge daquela condição precisa romper muitas barreiras intensas para ampliar e poder criar em si, ou reconhecer em si, essa mesma intensidade de amor. Então é um elemento facilitador quando há uma mãe que abençoa o filho direcionando o amor. Tá? Esse é um elemento facilitador. Ele não é determinante, mas ele é um elemento facilitador. Quando isso ocorre, favorece a condição daquele ser que está nascendo. Por isso a relevância de um alto investimento na estrutura das mulheres, para que as mulheres possam se reconhecer muito mais livres e muito mais elas mesmas, muito mais sustentadas pela própria intensidade e se sentindo capazes, para que uma geração inteira de seres humanos possa vir com uma consciência mais elevada. Então esse trabalho é muito relevante, porque é especial esse condicionamento da mãe para o filho, mas é condicionado. E esse condicionamento não tem nada de errado, porque ele é a sobrevivência da espécie. Do contrário, a espécie não sobreviveria, ou dificilmente sobreviveria, se não houvesse um condicionamento para que fosse criado um campo de preservação daquele ser que está nascendo. Então, essa condição garante que a vida ocorra. O incondicional, ela passa a ser, independente das suas condições da vida, desse reconhecimento da realidade que ocorre na condição, não há uma escolha em detrimento de outras. E é aqui que esse lado da incondicionalidade começa a agir. Você sabe, é uma realidade, a intuição pode perceber essa realidade, que existem determinados momentos onde você condiciona a sua intensidade. Não tem nada de errado nisso. Isso é a maneira como a vida acontece. Você direciona toda a tua força para determinado contexto. Isso é uma condição. Só que essa condição não tira a validade dos outros contextos. E isso é quando passa a vigorar na incondicionalidade. E que a sua presença, mesmo condicionada a uma atuação específica, vai transbordar incondicionalmente para qualquer outra condição próxima. E quando o filtro da intuição não está afiado, nós começamos a questionar o direcionamento dessa condição. Porque isso é uma realidade. A personalidade é uma parte do ser humano, ela está ali para fazer um processo importante. Ela não pode vigorar, como nós já falamos, como centro de comando, mas ela é uma parte da estrutura humana, ela está ali para condicionar processos e para dar andamento em alguns processos condicionados. A personalidade está aí para isso. Agora, essa condição não exclui a conexão que você tem em qualquer outro contexto, seja de relacionamentos humanos ou com a própria vida, com a natureza e com os outros animais, com qualquer outro nível de experiência de relacionamento que não seja só humano. Esse transbordamento ocorre naturalmente, desde que esse filtro da intuição esteja afiado, podendo reconhecer a realidade que é. E a realidade que é um fluxo infinito de movimento de vida. Então, nessa possibilidade também, quando a intuição reconhece que a vida é uma emanação de uma grande fonte infinita, essa vida, sistematicamente, como o sol que ilumina a todos sem esconder para ninguém,
A não ser quando tem as nuvens em cima, mas o sol está sempre iluminando. Ele não tira o calor de uma ou outra pessoa. Ele ilumina para todas. Então a nossa radiância também, a sua presença ilumina a possibilidade de cada pessoa que você esteja próximo, ou de cada contexto em que você esteja. Essa é a ferramenta da incondicionalidade. A sua radiância vibra a possibilidade, a mais alta possibilidade, para cada um que esteja próximo a você. E aí essa relação afetiva, que é comandada aí pelos relacionamentos, principalmente pelos relacionamentos humanos, e nós já quando passamos lá pelos grandes, vimos que é o Vishnu Grande, aqui no centro do peito, que faz esse par aqui com o Shiva Grande, ou o 4 fazendo a dupla com o 6. Nós já avaliamos também essa dupla e a expressão dessa dupla, a necessidade dessa relação afiada desses dois centros, do 4 e do 6. Ou seja, quando os relacionamentos não estão mais determinando aquilo que você pensa ser, porque a intuição está reconhecendo a realidade. No entanto, você sabe que existem relacionamentos que necessitam uma condição maior da sua presença. Natural, a vida é assim. Cada pequeno contexto tem o seu condicionamento natural. Condicionamento não é sinônimo de algo ruim ou de um padrão ruim. Significa que a forma está acontecendo. Simples. E esse reconhecimento só é possível a partir da intuição. Quando esse reconhecimento ocorre, transborda também de você uma incondicionalidade, uma força de alimento vivo para cada contexto onde você esteja. A partir desses relacionamentos, você supera essa ideia de determinação de quem se pensa ser a partir dos relacionamentos. A incondicionalidade estaria assim: eu não sou alguém melhor porque eu me dediquei a essa outra condição aqui. Isso não dá uma ideia para você de melhor ou pior. Simplesmente você sabia que era necessário, que era uma resposta adequada à vida, uma responsabilidade, um senso de responsabilidade. Você respondeu adequadamente, e isso não deu para você um sentimento, um senso de identidade. Simplesmente a sua identidade continua vigorando como sendo o fluxo infinito. E aí ela transborda para a incondicionalidade. Porque se você, a partir dessa relação condicional, não reconhecendo a realidade das coisas, ou seja, a intuição já está desfavorecida, não reconhecendo a realidade das coisas, se dá um senso de alguém a partir das relações, não vai transbordar para a incondicionalidade. Porque aí você vai querer se aproximar ou se afastar de determinados grupos. Quando, na verdade, você pode ter a condição natural. Você vai se aproximar ou se afastar de determinados grupos naturalmente. Sem que você precise, a partir de um processo de identidade, de senso, né, de noção de alguém, de autoimagem, para preservar essa autoimagem, se aproximar ou se afastar de outras pessoas. Simplesmente a própria condição da realidade faz isso. Então a condição não é ruim. E mesmo nessas condições, nessa condição de relacionamento, o relaxamento é uma peça fundamental para isso. Sem um ambiente relaxado, o processo das relações afetivas, dos processos comocionais, nós já falamos disso também, quando a emoção se torna comoção ou devoção. A evolução dos processos comocionais vão criar um estado de tensão e necessidade de defesa. E aí, se há uma necessidade de defesa, você já não está vendo mais as coisas com clareza. A partir dessa ideia comocional, dos dramas, de uma noção de alguém que pensa ser pelas relações. E não tendo um estado de relaxamento, não transborda a própria beleza para quem quer que esteja próximo. Então, o relaxamento também é uma peça fundamental para essa condição do olhar para si mesmo. E a partir desse olhar, poder reconhecer, e ao reconhecer, simplesmente soltar, porque é natural. Você não há nenhuma noção, um sentimento de que eu vou soltar, eu vou relaxar. Não, é simplesmente o reconhecimento da realidade. E esse é o poder da intuição, quando está aliada num campo de relaxamento. Você percorre todas essas funções e, ao se dar conta de cada uma delas, relaxa. E ao relaxar, pode experimentar a vida de uma maneira mais real. Então, essa é a oportunidade que a intuição nos dá. E hoje, especialmente, para ampliar esse ambiente de relaxamento, nós vamos fazer um CRIA que libera tensões e amplia esse estado de relaxamento. Que é nesse estado onde é possível você olhar através da intuição e reconhecer a realidade. Do contrário, já há uma tensão limitante dessa possibilidade de você reconhecer a realidade. Nós vamos criar um contexto muito especial de relaxamento hoje aqui.